Opa, hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, claro, Mavic Air, HomePod, GIF e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E hoje eu tenho um recadinho da Quadro para vocês. A Quadro, que é uma escola de desenvolvimento mobile, eles preparam os amantes da tecnologia a entrar no mercado de programação, desde o básico até o avançado. O mercado mobile, você sabe, está muito aquecido, oferece diversas oportunidades. Você pode, por exemplo, desenvolver o seu próprio aplicativo, trabalhar para terceiros ou até mesmo numa grande empresa, numa startup. Por isso, a Quadro oferece o iOS Swift Bootcamp, onde eles simulam o dia a dia de um desenvolvedor profissional, preparando você a criar qualquer tipo de aplicativo para iPhone e iPad. É a maior formação do Brasil. Tem mais de 200 horas. Você sai apto a mudar de carreira ou até mudar de vida. Até porque a Quadro possui a maior galeria de aplicativos publicados por aluno e já treinaram centenas de empresas, como Globo, UOL, Bradesco. E tem, você quer qualquer condição especial pro ouvinte. Se você se inscrever agora no iOS Swift Bootcamp, você ganha o curso que é pré-requisito, né, o Lógica de Programação, mais um workshop da ferramenta Adobe XD para você criar o visual do seu aplicativo. Então acessa www.quadro.com.br/iOS-bootcamp. O link, como sempre, você sabe, aqui nas notas desse episódio. Notícias. Coca-Tech. A voz já tá dando pra acelerar. Muita coisa pra gente falar hoje. Começar falando da DJI, né? Porque a DJI trouxe, fez um anúncio nessa terça-feira do Mavic Air. Mas antes de falar da loja, muitos cocas mandaram feedback da loja, que no sábado sim tava mega cheio, mas que depois ficou vazio. Os preços absurdamente caros, preço padrão Apple, aí não tem muito pra onde correr, não tem muito pra onde fugir, mas o pessoal tava falando da preparação dos funcionários, né? Os funcionários meio... Não, preço Apple, mas o atendimento não era Apple. O vendedor lá conversando, tá, então vou dar uma olhada. Aí o vendedor, tá bom, né? E dá de ombro, vira as costas. Meio que, não quer, azar o teu. Fora alguns despreparos. Que ok, até a loja tá começando e tal, mas não dá pra dar esses moles, né? Como tava falando o Diego Vilas Boas lá do canal do Otário, como por exemplo, que a atualização do aplicativo DJI Go 4 matava o uso do cabo ATG na comunicação entre o celular e o controle do drone. Já o Zamaro diz, poxa, se a loja é da DJI, por mais que a gente sabe que é um representante e tal, mas enfim, né? Mas leva a chancela oficial da DJI. Por que eles não vendem o DJI Care aqui no Brasil? O DJI Care é um seguro que se o drone resolver dar um flyaway, você recebe um novo. Uma coisa boa que ele lembra é que o André Fili tá com já um Mavic Air em mãos. DJI dando moral aqui pro Brasil. Como falei, o Mavic Air é mais um Spark Pro do que um mini Mavic. Custa $800, kit com 2 baterias, $1.000, filma em 4K, foto 12 megapixels, vai a quase 70 km por hora, aguenta ventos de até 35 km por hora. Tem todos aqueles efeitos bacanas, né? Pré-programados. Tem novos até, como o asteroide, para criar panorâmicas esféricas. Tem o Boomerang, que faz um voo com trajeto de boomerang ao redor do usuário. Eu digo que ele é mais um Spark Pro, porque ele fica ali no meio do caminho. Hoje você tem de entrada o Spark, que tá ali com os seus $400. Depois vem o Mavic Air, com uns 800. No 1.000 você tem o Mavic Pro. E depois disso você tem o Phantom lá para 1.500. Obviamente 1.500 não tem nem comparação. É o grande ganhador. A diferença na qualidade da imagem, né? Eles fizeram uma boa atualização no Mavic Air, então o HDR é 4K, foto de 12 megapixels, mas o fato do HDR, a qualidade da imagem tá melhor nesse Air. Talvez seja um lance de esperar o Mavic Pro 2 sair uma atualização. E nas especificações, lembra que você tem o modo FCC, né? O modo americano e o modo Anatel. Enquanto no modo americano ele tem um alcance de 4 km, quando ele tá aqui no Brasil, ele só alcança 2 km. A mesma coisa acontece com o Spark, né? O alcance dele lá nos Estados Unidos é 2 km, aqui no Brasil 500 metros. Com o Mavic Pro também é a mesma coisa, cai de 7 km para 4. Outra coisa importantíssima é o Instagram, que agora aceita GIF nas stories. GIF é GIF, não tem jeito, né? É só sucesso. Mandaram muito bem. Quem fica chateado, obviamente, é o Snapchat, que agora vai até permitir que você publique literalmente as suas histórias. Não precisa mais do aplicativo, vai ficar público. Então quem não usa o aplicativo vai poder acessar suas stories. Vamos ver se ajuda, né? De alguma maneira. Falando de
publicação. O Book tá com um esquema bem legal, que eles vão lançar amanhã uma autopublicação, mas de audiobook também. Vai colocar na mesma plataforma o autor e o narrador. Então você escreve lá o seu livro, você faz a sua autopublicação, mas você pode pegar um narrador, isso aqui, aí vocês, né, fazem um contratinho, tudo dentro da própria plataforma. 10% do audiobook, o narrador é teu, né? Pode ser por royalty ou por preço fixo. Isso deve dar um boom bacana nos títulos. Mas na sexta-feira, amanhã quinta é o lançamento, aí na sexta-feira eu comento com vocês. Tem o podcast que vai ser lançado também de indicação de livros dos queridos Mário Félix e o Rafael Otati. Sexta-feira a gente fala disso. Outra coisa que eu lembrei foi o espertão chinês querendo verificar a autenticidade da bateria do iPhone. Aí ele falou, vamos ver se essa bateria aqui é autêntica. E mordeu a bateria. Eu até entendo a brincadeira, né? Vamos ver se essa moeda, se é ouro mesmo, né? Você dá aquela mordida. Isso porque o ouro, ele é macio, ele é mole, né? Ouro puro é quase como se fosse chumbo. Você dá uma mordidinha, consegue marcar. E o equivalente, né, ao ouro, né, falso é aquela pirita, né? E a pirita é dura, você morde e não marca. Só que, né, o que acontece se você fura uma bateria? Dá ruim. Aí ele mordeu, furou, né, explodiu. Não furem, jamais furem bateria. Pilha acho que até pode, não pode jogar no fogo. Obviamente é completamente tóxico, não vale a pena abrir. Pega uma foto na internet, mas abrindo uma pilha o que você vai ver, tipo um grafite, não um pozinho grafite, um pozinho cinza. Pilha não explode, mas as substâncias que estão lá dentro são cancerígenas, né? Não abra pilha, apesar de não explodir. As baterias, aqui no caso eu tô falando de bateria de celular, né? Elas são mais tóxicas, né? Tem metal pesado, muito cuidado. Agora, o que eu queria falar mesmo é que a Apple oficializou o HomePod. Chega no dia 9 de fevereiro e a pré-venda começa lá nos Estados Unidos, começa agora na sexta-feira. Chega só em 3 países: Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Bem limitado. Depois vem França, Alemanha. Não espere que chegue aqui no Brasil tão cedo. Ele chega por $350 aqui no Brasil, adotando o dólar Apple. Deve chegar ali, não tem nem previsão pra chegar aqui, né? Vai só 3 países na primeira leva, na primeira onda. Então sabe-se lá quando é que vai chegar aqui no Brasil. Mas se eu fosse chutar um preço, aí uns 3.000, 2.500, 3.000 têmeres. Apple Care, Estados Unidos, 40 trompetas. Na linguagem, pelos países, você já percebeu que é só inglês. Você vai poder controlar com gestos, vai aceitar comandos de múltiplos usuários. Isso aqui é curioso, né? O iOS, por definição, é multiusuário, né? Mas o HomePod acerta nisso, né? Tem que ser múltiplos usuários. A casa tem vários usuários. HomeKit tem esse conceito, né? Tem as várias pessoas. Timóteo disse que a integração do software e do hardware, no caso do HomePod, é o que vai separar o HomePod dos demais concorrentes. E quando a Apple quer fazer, a Apple consegue fazer exatamente por essa integração hardware e software. Eu entendo a qualidade de áudio, acho que o HomePod vai ser um baita produto. Agora, qual é o calcanhar de Aquiles do HomePod? É a Siri. Todo mundo que usa um alto-falante esperto, curte um alto-falante esperto, não quer voltar, não quer deixar de usar. É mó legal, imagina, acende a luz acendeu. Não é um processo que você tem que pegar um aparelho no bolso. Não, é simples, é transparente. O coração desse processo é uma boa IA. Aliás, falando de IA, Photoshop lançou a versão, acho que é 19.1, que tem aquela ferramenta, o Select Subject, que vai selecionar uma pessoa com inteligência artificial, que é simplesmente sensacional. E você vê por que o Photoshop é o Photoshop, é a Apple da edição de imagem. Agora, voltando na questão do HomePod, quem concorre com a Apple é a Apple, né? A Apple não tem concorrente, essa que é a verdade. Basta ela fazer uma Siri direitinho que o HomePod deslancha. Aí, aliás, né, falaram do iPhone 10. O aparelho que mais vendeu foi o iPhone 10. Galera cutucou, qual que você falou que vendia muito, agora você tá falando que o iPhone 10, ele é um produto de teste, natural não vender. O produto que mais vendeu foi o iPhone 10, de longe, estimado 27 milhões de unidades. Sucesso sem sombra de dúvida. A Apple foi muito esperta com esse movimento. Criou uma galera para testar o produto pagando mais pelo produto. Isso que a gente tem que entender. Tem alguns produtos que eles são tecnologia de transição. O MacBook Air, por exemplo, ele é de transição. Você não vai ter um Air para sempre, ok? Continua sendo vendido hoje porque é o Mac com a maior capacidade de bateria, são 12 horas, se não me engano, mas hoje todos os MacBooks já são Air, já são fininhos. Você pega o MacBook de 12, ele é só bateria. A gente atingiu o limite, assim como há 10 anos atrás, a gente atingiu o limite do processamento. A gente não sobe mais no processamento. O custo de você resfriar um processador acima do clock que a gente atingiu hoje não compensa. Que para quem gosta de carro, tem aquele, é o Varium da Bugatti, né, que tem 1.001 cavalos. Ele, na verdade, não tem 1.000 cavalos, né? Ele tem 2.000 cavalos. Quem gosta de carro, vale a pena dar uma olhadinha, porque são 2 motores. Tem o motor para girar o carro, né, com 1.000 cavalos, 1.001, né, para quebrar o recorde. Só que você tem uma prova de conceito. Só que você tem um outro motor de 1.000 cavalos para resfriar o motor, né? Outro ar-condicionado de 1.000 cavalos. E também resfriar a si próprio, né? Tem uma... É interessante como eles resolveram. Não vale do ponto de vista econômico. A gente passou a crescer lateralmente, passar para multitarefa. E hoje a gente tá num limite que é a bateria. Não dá para você fazer um computador
mais fino, menor, mais Air, porque quanto mais Air, menor a bateria, né? E não dá, precisa mudar essa tecnologia de bateria. E da mesma maneira, o X, né, o 10, ele é uma linha, não é temporária a palavra, mas é uma linha onde a Apple não consegue produzir Face ID para todos os iPhones, mas consegue produzir para um número reduzido. Coloca o preço lá em cima, traz o Face ID para esses aparelhos. Quando o Face ID virar a carne de vaca, der para produzir para todo mundo, entra em todos os aparelhos. Dentro desse aspecto, as coisas que estão nessa linha X são temporárias, né? Vão virar carne de vaca algum dia, como a tecnologia do Air virou carne de vaca hoje. Mas reforço, em nenhum momento se diz que a Apple vai terminar com essa linha X. Ela apenas vai pegar esse aparelho hoje e vai descontinuar a venda. Foi o 5, né? Quando veio o 5C, ela parou de vender o 5 para não brigar com os próprios produtos. Seria isso o que aconteceria com o iPhone X, o iPhone 10 de hoje. A ideia é que a gente tenha algo equivalente ao 10 em 2018, no tamanho padrão de 5.8 e também no tamanho Plus de 6.5, 6.3, 6.5 polegadas. A Apple também oficializou as correções publicou para todo mundo o iOS 11.2.5, macOS 10.13.3. No macOS é só correção de erro, tem sim o Meltdown, né, a correção do Meltdown e do Spectre, mas é só correção de erro, não tem nenhuma nova funcionalidade. Aqueles errinhos de segurança, de você poder mexer nas configurações lá da Mac App Store sem senha, né, corrigiram. No iOS você tem a questão de segurança, o link maldito lá, né, o link do mal no Messenger foi corrigido. De novas coisas você tem no podcast, né, me conta aí quais são as notícias, isso já está disponível em inglês, e você tem uma nova interface na central de controle para multimídia, né, tava feioso o antigo, agora o Johnny Ive deu uns tapinhas ali, colocou uma coisinha mais para baixo, tá mais elegante. Obviamente, você sabe, atualizar vale a pena sempre. Software bom é software atualizado. Sobre a bateria, né, quem trocou a bateria antes de 2018, entra em contato com a Apple, liga lá no 0800, e a informação que eu tenho é que quem trocou a bateria depois de 11 de dezembro vai ter, sem estresse, vai ter o ressarcimento. Agora, se você trocou antes de 11 de dezembro, no caso, né, do Coca, ele que trocou em novembro, ele não conseguiu o ressarcimento, para conseguir só entrando na justiça para ter o dinheiro de volta. De atualização, obviamente, veio o novo WatchOS 4.2.2, assim como também o novo tvOS 11.2.5. Não tem nada de novo, ainda não chegou o AirPlay 2. Tá aparecendo ali, né, tocando agora do iPhone, né, aparece aquilo que tá tocando no Apple TV. No WatchOS, não reparem nada. Tem o novo iTunes agora, 12.7.3. Uma coisa que eu reparei é que com o novo layout da loja, os aplicativos eles estão abrindo dentro do iTunes, você não pode comprar nem nada, mas você tem acessou pela web, você tem uma visualização dentro do iTunes, mas fica até na aba músicas, fica um negócio bem esquisito, ou talvez seja coisa aqui dos meus betas. A atualização de segurança do Meltdown Spectre também chegou pro Sierra e pro Capetão. Falei do HomePod, que ele tem suporte a multiusuário, tem multiusuário, mas não tem multiambiente. Vamos combinar, né? Isso aí é bem zoado, Apple sendo Apple. A parte de Google, o que a gente pode comentar? O YouTube lançou ano passado, finalzinho do ano passado, a iniciativa Official Artist Channel, o canal oficial do artista, porque às vezes o artista, ele tem música, né? Ele tem os seus clipes, os seus vídeos em canais distintos. De repente, assinou com uma gravadora, fez ali com aquela gravadora, né? Aquele outro gravador ali, são canais diferentes. Uma maneira de unificar isso num único canal, um canal oficial do artista, unindo esses vídeos de diversas fontes. Também foi oficializado o audiobook, mas nada aqui no Brasil ainda. E Coca, ontem você falou que eram investidores globais de Bitcoin versus a Bovespa. Não, investidores brasileiros. E é verdade, você tem 619 mil cadastros de pessoas físicas na Bovespa, título público menos, são 558 mil, e nas 3 maiores corretoras de Bitcoin, esse número chega a 1,4 milhão. Dá pra você entender a febre que é o Bitcoin, como a coisa é doida, como não dá pra você prever. Ninguém previa ali no iníciozinho de dezembro que janeiro ia ser um mês tão calmo. O Bitcoin tá ali, presinho ali ao redor dos 10 mil, praticamente sem volatilidade. Chegou a bater 20. Quando você tem o mercado tradicional, caiu 20%, você já declara que mudou a tendência, você entrou num viés de baixa, no caso, né? Se bateu 20 mil, caindo 20%, chegou ali a 16, não, tá com viés de baixa. No caso do Bitcoin, a margem aí é de uns 60%, né? Teria que cair até uns 8 mil para entrar em viés de baixa, né? Ninguém sabe aquilo que eu digo. Se alguém fala com você sobre Bitcoin, ignora o que ele falou, porque a verdade é que ninguém sabe sobre Bitcoin. Você tem que desenvolver o seu próprio feeling, a coisa é muito nova. Por isso que eu quero, na semana que vem, fazer esse webinário sobre Bitcoin, para passar as ferramentas, os filtros que eu tenho de Bitcoin, passar as minhas referências de Bitcoin para você montar a sua própria visão. Tem gente que diz que o Bitcoin vai chegar a $1.000, né? Embora a grande maioria prevê o Bitcoin nos próximos anos em 100 mil, talvez até chegando a 1 milhão, mas uma boa meta que
esse mercado considera pro Bitcoin é 100 mil. Bitcoin não é essa maravilha, tem problemas. Cada transação do Bitcoin são 200 kWh. É um absurdo. O Ethereum, ele é mais amigável, mas ainda assim é muito, são uns 40 kWh. Se você pega uma transação padrão de cartão de crédito, é, sei lá, 0.0001 kWh, é marginal. Tem uma galera pesquisando, foi recém, né, a Lightning Network, o Release Candidate, saiu no final do ano passado, que é uma camada em cima do blockchain, em cima do Bitcoin, para fazer com que a Bitcoin seja Ethereum. Você tenha contratos inteligentes em cima da Bitcoin, né? Se Bitcoin vai ser padrão ou não, só o futuro vai dizer. Tem problemas de eficiência, acabei de citar um. Tem outras vantagens. Isso é o que eu quero passar para vocês semana que vem. TSMC, né, nunca falou de Bitcoin, nunca falou de criptomoeda. Nas duas últimas, tá falando de Bitcoin, tá falando de criptomoeda. Hoje, a Bitmain tá comprando mais do que a Nvidia. Você pega as buzzwords, mobile, inteligência artificial, que eram já muito citadas, foi citada metade das vezes do que foi criptomoeda. Mas tem a questão da lavagem de dinheiro, Coca. Hoje se estima que menos de 1% das transações sejam de lavagem de dinheiro. Existe, mas 1% é bem marginal. Enfim, a gente teve uma compra acelerada de Bitcoin ano passado. Normal esperar uma venda desenfreada, uma venda acelerada, mas por hora o Bitcoin está se mantendo bem. Na parte de carros, registrar que o Uber chegou em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. 99 agora se integra com o WeChat, né? A Lodit está se integrando com as ferramentas chinesas. Está vindo uma nova versão. Nos principais mercados, Rio e São Paulo, tem mais um. A atualização vai ser automática, mas o novo 99 já está com os motoristas. A atualização vai ser automática para Rio e São Paulo, mas em outros mercados, quando você tentar usar o aplicativo, isso vai ser feito até o final da semana. Não dá para mais usar esse aplicativo não, você tem que pegar a nova versão. Então você que usa. E tem descontinhos, né? Ficou bacana essa nova versão de oferecer sempre o menor preço, que às vezes tem umas confusões dentro do... O 99 é meio complicado. Vamos simplificar isso. Cabify agora é também um unicórnio. Uber já era unicórnio. O 99 com a compra virou unicórnio. E agora o Cabify também valendo mais de 1 bilhão de trampetas de valorização de mercado. E a Easy, Coca? Cadê a Easy Taxi? Então a Easy Taxi, que agora é Easy, ela é Cabify, né? A Cabify comprou a Easy. E por último, mais duas coisinhas. O Linus, do Linux, continua chateado com a Intel, com as correções para Meltdown Spectre, dizendo que uma porcaria. E a Apple teve um gasto em 2017, recorde, na área de lobby. Alô, Trump, foram 7 milhões de trampetas. E assim, todo orgulhoso de ver o povo querendo tomar vacina, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.